Bom dia, gente. Vamos iniciar, né, nossa EBD. Tivemos um problema na transmissão online, então o vídeo vai ser gravado. Vamos orar, né, para que nós iniciamos a lição de hoje. Senhor Deus, grande Pai, obrigado por este dia, obrigado pela forma que nos encontramos hoje, oh Pai, que o Senhor ainda nos permite, o Senhor nos deu, Pai, que possamos ser gratos por toda essa situação, mesmo numa situação tão difícil, ainda podemos nos comunicar, podemos ter comunhão com os irmãos, ó Deus, e que neste momento, na escola bíblica, que Teu Espírito venha nos orientar, Senhor, na Tua Palavra, que a Tua Palavra que aprendemos hoje venha aos nossos corações e que nos oriente conforme o Teu querer e não o nosso, Deus, que através dessa lição sejamos instrumentos de orientar os nossos relacionamentos discipuladores e outras pessoas que estão ao nosso redor, Deus. É isso que eu lhe peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos iniciar a última lição, né, do Relacionamento Discipulador 2. Então, essa lição, ela já aborda alguns temas que nós vamos abordar no Relacionamento Discipulador 3, que é o que Jesus deseja que você faça, que já é o preparo para o batismo também, né? Então, alguns pontos hoje nós vamos trabalhar mais profundamente no próximo material. Então, nós vamos ver com o pastor Fernando depois como disponibilizar esse material para os irmãos. E na lição de hoje, que é a lição 8, as 6 verdades para os novos convertidos. Então, como nós estudamos nas outras lições, né, na lição passada, principalmente, o seu relacionamento discipulador, ele já tem tomado uma decisão aí, que é aceitar a Cristo, né? Então, nas 2 últimas lições, isso já leva a pessoa a aceitar e a viver, né, conforme Cristo deseja, né? Então, na lição passada, que foi o caminho para a vida, ele mostra o RD como ele deve se comportar a partir desse momento, a partir desse novo nascimento, dessa nova vida, né? E nessa lição, a lição 8, nos traz 6 verdades, né, para essas pessoas, para os novos convertidos. Mas, na verdade, essa lição aqui, quando nós estivermos estudando essas verdades mais na frente, nós vamos ver que essa lição também serve para nós, né? Para você que ainda não conseguiu ter um relacionamento discipulador, não sabe como iniciar um relacionamento discipulador, não tem ideia de como orar, ou sempre achou que orava de uma maneira correta, ou será que falta alguma coisa? Nós vamos ver toda essa questão, né? Sobre a questão de ir à igreja, né? Nós hoje batemos muito com esse pensamento de que não precisa ir à igreja, né? Também é uma das verdades que nós também conseguimos passar para essas pessoas que não estão indo à igreja por algum motivo e inventam desculpas para não participar, né? E a questão do testemunho, né? Que é a última verdade que nós vamos estudar aí, que é a questão de como você chegar a um novo relacionamento discipulador. Essa lição também ela traz esses pontos que a gente pode trabalhar. Então, acaba que são para pessoas novas convertidas, mas também é um auxílio muito grande para nós, para quem nunca iniciou um relacionamento discipulador, que tem algumas dúvidas em alguns temas. Então, a lição é escrita pelo pastor Thomas Wade, e na introdução ele fala, a Bíblia diz, lá em Colossenses 2, versículo 6, que, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Nessa lição você aprenderá como viver em comunhão com Cristo. Quando você nasceu fisicamente, nasceu uma só vez. Quando você recebeu a Cristo, nasceu espiritualmente. E isso só pode acontecer uma vez também. Isto é chamado em João 3 de novo nascimento.
fisicamente você não poderá voltar a nascer a cada domingo. E da mesma forma ocorre com o nascimento espiritual. Então lá em João 3, como nós estudamos bastante esse texto nas lições anteriores, que é a conversa entre Nicodemos e Jesus, né? E lá Nicodemos tem uma conversa sobre esse novo nascimento. E como o texto aqui fala, como o próprio texto lá também diz, é que só há um nascimento espiritual. Assim como há só um físico, há também só um nascimento espiritual. Então, não há como você ir todo domingo à igreja e você nascer espiritualmente todo domingo. Então, ou toda vez que você ouve um louvor, ou que você lê a Bíblia, então há um nascimento apenas uma vez. Pode ser que nós tenhamos um renovo de fôlego, né? Como diz a música do Petro lá em Second Wind, né? Que é um fôlego, você tem um fôlego novamente, né? Para você se levantar, continuar para algo que está passando, mas não quer dizer que você nasceu de novo espiritualmente, que você se converteu. Eu me converto todo domingo, toda vez que eu tenho contato com a palavra de Deus ou com Deus. Então esse nascimento, o autor já introduz aqui, já inicia, né? Já fala para esse novo convertido, olha, é só uma vez, é só agora, você decidiu, você aceitou a Cristo, então houve um nascimento, então houve o que? A pessoa aceitou, ela se converteu e pronto, ela não vai ter um outro nascimento. E aí nós iniciamos as verdades, né? Verdade número 1, tenha certeza de sua salvação e da vida eterna, né? O que é a vida eterna? O autor inicia o texto, né? E ele fala lá em João 17:3, vamos abrir aqui na versão internacional, que é o que a Vibe, né, nossa igreja adota como uma versão oficial. Então, João 17:3, aí na revista de vocês tem, mas está em outra versão, fala: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Em outras palavras, a vida eterna é o que? Jesus Cristo em seu coração, em espírito. Então, o que é essa vida eterna? É Jesus Cristo no seu coração. Isso quer dizer que quando Cristo entra em sua vida, ele lhe dá uma nova vida. Então, só Cristo pode dar. E ele te dá isso apenas uma vez. E a certeza de viver com ele no céu eternamente. Então, nesse momento que a pessoa aceitou a Cristo, Cristo ele já lhe dá a vida eterna, ele dá um novo nascimento e vai viver com ele eternamente. Então, não tem por que Cristo remover isso da pessoa, retirar isso da pessoa e toda vez, né, ela nascer novamente. Lá em 1 João 5,12, vamos abrir lá o texto também. Diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E lá em João 3,16, que é um texto muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui o texto nos mostra que a vida eterna ela só vem por Cristo, ela não vem por outros métodos. Então, somente por Cristo. O que acontecerá se você pecar depois de receber a Cristo? É uma pergunta que o RD ou muitas pessoas fazem, né? Ou uma pessoa que você está começando a conversar agora, que o irmão está lá insistindo, mostrando sobre a palavra, e aí ele fala: mas aceitou a Cristo e o que acontece? Né? Você não perderá a salvação. Deixe-me explicar. O autor fala: tenho 3 filhos. Algumas vezes eles me desobedecem. Você acha que eu os mando embora para sempre? Não, de jeito nenhum. Eles são meus filhos. Eu os amo. O que eu faço é corrigi-los, ensiná-los e discipliná-los. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 7 e 8. Vamos abrir lá.
Hebreus 12, versículos 7 e 8. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, como o autor dá o exemplo aqui, Cristo nos dá a vida eterna através do seu sacrifício, do momento que nós o aceitamos, entendemos que nós somos pecadores, nos arrependemos e aceitamos a Cristo. Então, o processo da salvação é um processo da salvação que acontece única e exclusivamente. Não há várias vezes que isso acontece apenas uma vez. Há um momento da salvação, que é a santificação, que nós estudamos também alguns domingos atrás, alguns meses, que é um processo contínuo e diário, né? Mas esse processo de aceitação e conversão, de aceitar a Cristo, ele acontece apenas uma vez. E quando essas pessoas pecam, como nós pecamos, né? Quem já aceitou a Cristo, já tem Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, nós não perdemos esse presente tão grande, né? Que é a vida eterna. Nós somos o quê? Corrigidos, nós somos disciplinados, nós somos orientados por Deus. Então, como o autor deu o exemplo, eu tenho 3 filhos, não é porque eles fizeram algo errado que eu vou expulsá-los de casa, vão deixar de ser meus filhos. Então, no momento que nós tornamos filhos de Deus, deixamos o estado de criatura e nos tornamos filhos de Deus, nós não perdemos a salvação, porque agora nós somos filhos. E Deus, como Pai que Ele é, Ele vai nos orientar, nos corrigir. Continuando, lá em João 1,12, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todos nós que receberam e creram em Cristo, né, no seu Filho, tornaram-se o quê? Filhos de Deus. Então, não basta só receber, nós temos que crer. Então, o R dele, eu entendo, eu aceito a palavra de Deus, eu aceito Cristo, mas você crê nele? Então, nesse momento, passou por essas etapas, ele se torna filho de Deus. Um filho verdadeiro não perde a salvação, porque ele tem a vida eterna. Se você pecar depois de receber a Cristo, Deus o disciplinará para treiná-lo a andar no caminho certo. Ele não irá retirar a sua salvação. Ela é eterna e para sempre. Então, tornamos filhos de Deus, temos a vida eterna de uma única vez e não há como perdê-la ou ficar recebendo vida eterna continuamente. Então, ela é dada apenas uma vez. Verdade número 2. Seja batizado. Lá em Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que tenho mandado, né? Então, talvez você tenha sido batizado quando era um bebê, mas Jesus diz que só os seguidores têm o direito de serem batizados. Você não era um seguidor de Jesus quando bebê. Você não sabia nada sobre Jesus. Você se tornou um seguidor de Jesus quando recebeu em sua vida pela fé.
O batismo é um símbolo ou uma identificação de que você é um seguidor de Jesus. Então, no texto fala para que façamos o quê? Discípulos. Então, a pessoa ela é batizada, né? Ela só pode passar por esse processo, que é um processo simbólico, né, da conversão da pessoa, no momento em que ele vira discípulo de Cristo. Então, por isso, né, que nós, da Igreja Batista, não batizamos crianças. Por quê? Porque a criança ela ainda não tem uma noção do que é Cristo, do que é pecado, do que é aceitar Cristo, que é vida eterna. Até que a criança cresça e tenha consciência disso, e ela aceite a Cristo por ela mesma, porque ninguém mais pode aceitar por outra pessoa, ela é responsável por ela mesma, aí sim ela pode vir a batizar, né, passar por esse processo de batismo e entender realmente que ela pode ser salva, mas ela tem que receber a Cristo, ela tem que crer em Cristo e ela tem que falar que Cristo é o Senhor Salvador da vida dela. Então, são pessoas que se tornaram conscientes daquela situação em que estavam e elas decidiram tomar uma decisão, mudança de vida, nascer espiritualmente. Então, uma criança, ela nasceu fisicamente. Até que ela tenha consciência para nascer espiritualmente, ela não tem por que ser batizada, né? Na Bíblia, todos os seguidores foram batizados por imersão depois de receberem a Cristo. O que é imersão? Né? Agora o RD ele vai começar a bater com algumas palavras, né, do meio evangélico, né, do meio cristão, que às vezes pode gerar dúvidas. Né? Então o autor coloca o que é imersão, né? O pastor mergulhará seu corpo totalmente na água por alguns segundos. Por quê? Porque isso é um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Então, o batismo ele é simbólico em todos os momentos, né? Então, no momento que o pastor desce a pessoa às águas, é a morte, né? A morte física, né? Você está morrendo para este mundo. Quando está na água, você está sepultado. E quando o pastor te levanta, você, como seria o símbolo de ressurreição, você nasceu em uma outra vida. Você nasceu espiritualmente. Lembrando sempre, isso é toda uma questão simbólica, tá? Senão, se não ficar bem explicado isso aí, a pessoa pode entender que ela só será salva depois de passar pelo processo do batismo. Porque o batismo ele é uma manifestação pública do novo nascimento. Você já passou pelo novo nascimento. Eu, no meu caso, eu me converti com 15 anos, mais ou menos, 15, 14 anos, e eu me batizei só aos 18. Não queria dizer que eu não fui convertido aos 15. Mas, por alguma razão que eu não me recordo, eu só batizei aos 18 anos. Foi uma decisão minha e até então não tinham me orientado na questão que era realmente necessário que eu me batizasse, passasse por esse processo. Então vai acontecer muito. Às vezes a pessoa está em uma região isolada e que se converteu e não tem quem possa batizá-lo, né? Nós estudamos aí que não é necessário esperar por um pastor, por alguém, né, algum líder religioso que vai batizá-lo. Se tiver algum outro irmão, né, que tenha certeza da salvação, que conhece a Cristo, que possa até, né, fez as pessoas se chegar a Cristo, né? Se não houver condições de ter alguém, algum pastor, alguém que possa batizá-lo, essa pessoa mesmo pode fazer, né? Mas essa pessoa tem que seguir todas as orientações cristãs, tem que ser um cristão que é correto nas suas atitudes, né? Que dá todo o testemunho correto de um cristão.
Lá em Romanos 6, versículos 3 e 4, Paulo nos fala: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A água não salva, só Jesus Cristo salva. Mas seu batismo é o primeiro símbolo de que você é realmente um seguidor de Jesus. Se você não sabe onde pode ser batizado, fale com a pessoa que está ajudando você em seu estudo. Então, essa segunda verdade ela já vai nos apontar para o RD3, né? Que é quando a pessoa decide ser batizada, e nós vamos dar algumas orientações mais profundas de vários temas de um cristão, né? De como um cristão deve viver, para que ele, depois que ele entenda todo esse processo, todos esses ensinos, aí sim ele vai ser batizado. Então, o RD3 já é o passo já do batismo. Verdade 3. Leia a sua Bíblia. Lá em Salmos 119, 5, fala... 119, versículo 105, na verdade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia é a palavra de Deus. Como ler a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Leia sua Bíblia usando este método. Então, o autor aqui, ele nos dá uma espécie de passo a passo de como ler a Bíblia, né? Às vezes eu não tenho ideia de como ler a Bíblia, pode acontecer. Às vezes a gente aprende aí muitos anos na igreja e ninguém nunca ensinou, apenas você vai lá, pega a Bíblia e começa a ler. E aí? Então ele nos dá um passo a passo aqui bem interessante, que também pode ser aplicado, né, para os irmãos que não têm um costume de leitura bíblica. Então ele nos ensina o seguinte: começar a ler um livro, por exemplo, o livro de João. Então escolha um livro, né, para iniciar a leitura. Ler o primeiro verso. Terceiro ponto, pedir a Deus para mostrar uma verdade espiritual no verso. Por exemplo, João 1, versículo 2 e 3. E diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quais as verdades contidas nesse versículo? O mundo foi criado pelo Verbo, e o Verbo era o quê? Deus. E lá no verso 14, se continuar lendo, o Verbo é quem? O próprio Jesus. Então, ele te leu um pedaço, né? Um versículo, um grupo de versículos, não apenas um, e parou para refletir sobre esse versículo e procurou verdades que estavam contidas nessa palavra. E as verdades foram essas, que o mundo foi criado pelo Verbo e esse Verbo era Deus. E lá no versículo 14, mais outra verdade, esse Verbo era Jesus. E o último passo que ele nos orienta é ler cada verso ou parágrafo usando esse método e deixar Deus falar com você sobre quem Ele é, sobre pecados em sua vida, ordens para obedecer e etc. Vários outros assuntos. Então, é uma pequena orientação de como nós devemos ler os versículos, como nós devemos ler a Bíblia. Então, às vezes, nós nunca paramos para refletir, vou ler uma devocional hoje. Aí lê o versículo, lê uma devocional pronta em algum
site, para um diário ou que você encontra na internet e ora e pronto, acabou. Às vezes pode ser que essa devocional traga as verdades daquele versículo, às vezes não. Então, é sempre bom a gente ler, não, vamos ler esse versículo. Refletir primeiro antes de passar para a devocional, ou se você faz uma devocional sem um texto auxiliar, só com a leitura bíblica, melhor ainda, que aí você vai fazer uma análise maior, sua devocional vai levar um pouco mais de tempo, então você vai ter um momento de comunhão maior com Deus. Verdade 4, oração. Deus diz em Lucas 18:1, vamos lá em Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que lhe deviam orar sempre e nunca desanimar. Como você pode orar? É importante que você tenha tempo a sós com Deus. Comece seu tempo usando este método. Então, o autor traz um outro método agora para a oração, que nós vamos ensinar o nosso RD a orar, mas aí, irmão que está assistindo, que às vezes tem algum problema com oração, não sabe organizar as ideias ali na hora que está orando, eu saio falando e pedindo, agradecendo, né? Então, às vezes você quer montar um passo a passo de oração. Não estou falando que o irmão esteja orando errado, mas se desejar acompanhar esse método, ok, então é um método de auxílio, né? Para alguém que não tinha um costume de orar. Mas é um bom auxílio também para nós cristãos, né? Para organizarmos melhor nossas ideias e termos um momento maior com Cristo, né? Maior com Deus. E ele começa, primeiro ponto, leitura bíblica. Use o método do passo 3, né? Que seria a verdade 3, que foi esse método acima, da leitura bíblica, né? Por 5 minutos. Então são orientações. Seus irmãos acharem que não precisa ler, isso aí cada um vai de cada um. Mas aqui são orientações para o RD, tá? Adoração, diga, Senhor é Pai, eu amo o Senhor porque Deus é maravilhoso, porque o Senhor faz tudo isso por mim, e por aí vai. Gratidão, o momento que você agradece a Deus, Senhor, eu agradeço por ter feito isso na minha vida, por ter tais pessoas na minha vida, por ter acontecido situações recentes e por aí vai. Intercessão, e ele dá um exemplo, oro pelo meu filho José, porque ele precisa, e continuar por pessoas, né, que não receberam Cristo, pode até fazer uma lista de algumas pessoas que você deseja orar, então é uma oração que essa oração, pela forma que ele montou, demanda um tempo, então você vai e ora por aquela lista, né, de irmãos, seu cartão, né, que tem os nomes das pessoas, que pretende ser RDs, né, que você está pedindo para Deus, para que elas entendam a palavra, que elas aceitem a Cristo, né. Súplica, fale com Deus sobre suas necessidades, aqui você vai fazer os seus pedidos, o que você anseia, o que você deseja que Deus faça, né. E a confissão, fique em silêncio durante um tempo e peça a Deus que traga à sua mente qualquer pecado, coisa má que esteja em sua vida. Lá em 1 João 1,9, fala o seguinte: 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto foi escrito para as pessoas que já receberam a Cristo. Quando você fica sujo, você toma banho. Confissão para um crente é um banho espiritual. Então, essa foi a verdade sobre a oração, que também não é o foco da lição, mas nos serve como orientação até para nós que somos cristãos há algum tempo, né? Verdade 5. Seja membro de uma igreja que sirva a Jesus Cristo.
Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pois a igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Lá no mesmo texto de Efésios, versículo 22, fala: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem? Cristo. O nome pedra quer dizer uma pedra. Jesus Cristo também é referido na Bíblia como pedra, rocha. Em Mateus 16:18, Cristo não disse que pedra seria o Papa, mas Jesus mesmo é a principal pedra de esquina. Vamos abrir lá em Mateus 16, versículo 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Uma igreja de Jesus Cristo é aquela que o tem como Senhor, que o segue, ama e observa a sua palavra. Então, o seu RD, ele tem que fazer parte de uma igreja que segue a Jesus Cristo, que ele é o quê? O cabeça daquela igreja. Que aquela igreja segue quem? Ele. E que observa que as palavras que Cristo orientou. Então, às vezes pode acontecer que seu RD não mora na mesma cidade ou num bairro muito afastado da igreja que nós frequentamos, e ele vai frequentar uma igreja. Então, é responsabilidade nossa como discipuladores, né, orientar o RD a ir a uma igreja que segue a Cristo. Então, se você tem algum encontro com algum RD seu e você tem dúvidas sobre algumas igrejas, pode questionar o pastor Raul, qualquer professor da escola bíblica, a qual igreja que você deve orientar seu RD a frequentar, né? E aqui o autor traz algumas questões, né? Por que você deve ser filiado a uma igreja? E ele traz 5 pontos. Primeiro, para adorar Jesus com os outros irmãos em Cristo, para aprender a palavra de Deus, para ter comunhão com outros seguidores de Cristo, a igreja, a sua família espiritual, para servir a outros, para testemunhar as pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo. Então, resumindo, né, porque deve se filiar a uma igreja, né, frequentar uma igreja, para um crescimento espiritual. Entra a parte da santificação também. Então, às vezes a pessoa, mas de casa eu leio a Bíblia. Lê mesmo? Quando eu leio, eu tenho um crescimento espiritual. Ok, mas e aí? Aqui fala que Deus, ele é cabeça de um corpo. Esse corpo é formado por várias pessoas. Ele não é cabeça sozinho de um corpo, sozinho, ele é um corpo. Então nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte da igreja. E quando nós estamos em convívio com outros irmãos que entendem a palavra de Deus, que seguem a Cristo, nós temos um crescimento espiritual. Nós conseguimos andarmos de forma correta. E uma pessoa sozinha, num ambiente de trabalho, de faculdade, de escola, em que não há outros cristãos, como essa pessoa tem um crescimento espiritual? Será que ela vai conseguir influenciar ou ser influenciada? Entre todas essas questões. Então, o pastor aqui, ele coloca esses 5 pontos, né, sobre ser membro de uma igreja que sirva a Jesus Cristo.
última e sexta verdade, que também serve para nós cristãos, mas principalmente para o RD, que é o momento em que ele vai não deixar totalmente de ser um discípulo, né? Ele ainda vai continuar a aprender, e vai assim, mas ele vai acrescentar outra função, né, nessa parte do discipulado, que é o que? Fazer discípulos. Então, na sexta verdade é o testemunho. Então, o seu RD, ele vai começar a testemunhar. E a partir desse momento, ele vai poder gerar outros RDs. Ele vai poder discipular outras pessoas. E para nós, como que essa lição funciona, né? Como essa verdade funciona? É aqui que nós podemos ter aquele, vamos dizer assim, né? Aquele clique para o discipulado. Irmãos que ainda não conseguem discipular ou tem algum receio, tem alguma dificuldade, o pastor Thomas aqui também nos orienta, que inicia assim, Mateus 28, 19, fala, Jesus nos diz para ir e fazermos o que? Discípulos, foi um dos primeiros textos que nós lemos, né? Isto quer dizer que cada seguidor de Jesus deve compartilhar com as pessoas perdidas o que aconteceu em sua vida. Este testemunho deve começar com as pessoas da família. Você deve dizer como era a sua vida antes de ter recebido a Cristo como seu Salvador, como percebeu sua necessidade de Cristo, como e quando recebeu a Cristo e como a sua vida agora com Cristo. Então são alguns pontos, né, que você vai conversar com essas pessoas. Feito isso, pergunte à pessoa se ela quer receber a Cristo e também ter certeza da vida eterna. Então o que ele traz aqui? Só revendo. Você deve dizer como era o que? Sua vida antes de ter recebido a Cristo como Salvador. Primeiro ponto. Como percebeu sua necessidade de Cristo? Segundo ponto. Como e quando recebeu a Cristo? Terceiro ponto. E como é sua vida agora com Cristo? São 4 pontos, que é para você iniciar uma conversa com uma pessoa que ainda não tem a Cristo. Como o RD deve iniciar uma conversa com a pessoa que ainda não tem a Cristo. E se ela disser que sim, mostre os versos seguintes e explique cada um com as devidas orientações. Então ele vai trazer alguns versos que levam a pessoa a entender o que é Cristo, o que é Deus, o que é salvação, o que é conversão, o que é andar com Cristo. 1 João 5,13 diz que nós podemos ter certeza da vida eterna. Vamos lá, 1 João 5, versículo 13. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, a certeza da vida eterna está em quem? Em Cristo. A vida eterna é Jesus em seu coração. Lá em João 17, 3. João 17, versículo 3 fala: esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna resulta em uma paz agora. João 10, versículo 10 e 17. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Lá no versículo 17 fala: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E a certeza do céu depois da morte. Lá em João 14, versículos de 1 a 13. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e o levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, nesses textos, nós começamos a mostrar para as pessoas o que é Cristo. Quem é Cristo? O que Ele nos dá? Vida eterna, paz, tranquilidade. Ele está preparando algo para nós. Ele é o próprio Deus. Então, só nesses versículos traz toda essa abordagem. Lá em Romanos 3, 23... fala que o maior problema do homem é o pecado. Todos nós somos pecadores. Por causa do pecado, temos uma grande barreira que nos separa de Deus, que é um versículo bem conhecido. Romanos 3, 23. Né? Dá até para decorar. Pois todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória. Todos os pecados estão afastados de Deus. Lá em Romanos 6, 23... fala aqui, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, isto é, o resultado final do pecado. O resultado final do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. Isso resulta em uma vida sem paz, sem gozo, sem certeza da vida eterna. Tensa, vazia, marcada pelo medo e com consciência culpada. Também uma vida separada da presença de Deus por toda a eternidade. Então, nesses versículos, nós mostramos para a pessoa que ela é o quê? Uma pecadora, que ela está em pecado. E o pecado nos afasta da presença de Deus. Então, é aí que começa a confrontar essa questão da pessoa entender que ela é pecadora. Em Romanos 5:8, Cristo morreu pelos meus e seus pecados. Cristo pagou o preço dos meus pecados e também dos seus pecados, morrendo em um lugar, em meu lugar e também no seu. Então, lembrando sempre, se coloque na mesma posição que a pessoa. Você não é melhor que ela em nada disso. Você também é alguém, é um pecador que recebeu a Cristo. Então, aqui você não quer dizer que você tem que acusar a pessoa que ela é pecadora. Olha, fulano, como eu estou em pecado, você também está. E aí você traz toda essa questão, né? Todos os irmãos trazem essa questão do pecado. E que Cristo morreu por conta desses pecados, para pagar esses pecados. Lá em Romanos 8, em Romanos 10, os versículos 9 e 10 dos dois textos, vamos primeiro em Romanos 8, versículo 9 e 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 10, ou capítulo 10 de Romanos, os mesmos versículos 9 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Para receber Cristo, você deve aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Isso quer dizer que você deve estar disposto a permitir que Cristo controle sua vida. Para receber Cristo,
é preciso também crer nele. Crer significa deixar de confiar em todas as outras coisas e depois depositar sua fé somente em Jesus Cristo. Então, mostrar para essa pessoa que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e que nós devemos aceitar e crer que Cristo pode nos salvar, para recebermos a salvação. Lá em Romanos capítulo 10, mesmo capítulo, no versículo 13, fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pergunte à pessoa se ela gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Se a resposta for sim, peça que ela ore pedindo a Cristo para entrar em sua vida agora mesmo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa foi a sexta e última verdade que a lição abordou, e ela é uma verdade que também pode nos auxiliar nos próximos RDs, né? Eu não sei como chegar na pessoa, puxa um assunto, conversa coisa aleatória. Se ela não entrar nessa questão da palavra de Deus, dê uma deixa para ela perguntar alguma coisa, Deus vai preparar, né? Ore por isso, ore por essa situação. Peça uma situação dessa com uma pessoa que você há tanto tempo deseja que conheça a Cristo. E estude bastante esse ponto 6 aí, que vai nos auxiliar bastante. Não só o novo convertido, mas nós que já temos alguma dificuldade em fazer relacionamentos discipuladores, né? E aí ele deixa algumas perguntas. Responda as questões abaixo, escolhendo V para verdadeiro e F para falso, fazendo um círculo na resposta certa. Você pode ter a certeza da vida eterna? A vida eterna é ter Jesus em seu coração? A vida eterna é ter Jesus em seu coração. A vida eterna é permanecer para sempre no céu com Deus. Cada seguidor discípulo de Jesus deve ser batizado depois de receber a Cristo, e não antes. Então, todas questões verdadeiras, né? Você tem alguma questão não resolvida sobre Deus, salvação ou igreja que queira perguntar? Então, ao finalizar, faça um feedback com o seu relacionamento discipulador. Tem alguma dúvida? Tem alguma outra questão que talvez ele desejava ouvir e não ouviu no relacionamento discipulador 1 e 2? E ver se ele realmente está preparado para seguir o próximo passo, que é o batismo, né? Se ele está decidido para o batismo. Nós vamos encerrar agora e em alguns minutos a aula já estará disponível para vocês aí. Realmente essa questão, várias pessoas estão fazendo transmissão em vários lugares, pode afetar a conexão de internet ou até das plataformas que estão fazendo essas conferências aí, né? Esses vídeos ao vivo. Então, que todos nós sejamos em casa, protegidos, que cada um esteja se cuidando. E mais à noite nós teremos nossa celebração, nosso culto. E oremos para dar tudo certo, né? Para que possamos ver ao vivo, né, um culto mais à noite. Uma boa tarde para todo mundo.